António José Seguro, Mário Centeno. O que eu quero dizer com isto é que o Partido Socialista, felizmente, tem uma diversidade grande de nomes que podem ser candidatos a Presidente da República. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. É irónico que tenha sido o secretário-geral mais à esquerda na história do PS a dar o tiro de partida para uma candidatura presidencial que a esquerda, até entre os socialistas, se recusa a apoiar. Ironia maior, o ex-secretário-geral do Partido Socialista tem muitos apoios à direita do seu partido que não se revêem nas candidaturas de Mendes, Coutrinho ou Ventura. O que perde de um lado, António José Seguro pode ganhar do outro, mas um presidente não se elege na bolha política-mediática e ainda não é possível saber, em definitivo, o que pensa o povo desta candidatura presidencial. As sondagens mostram-no ora em terceiro, ora em quarto lugar, mas sempre com hipóteses reais de ser um dos dois candidatos que vai estar na segunda volta. Na véspera do Partido Socialista finalmente anunciar o apoio ao ex-líder, depois dos costistas terem tentado todas as hipóteses possíveis e impossíveis, torna-se público o que há muito corre nos bastidores da política. Há um grupo de figuras ligadas à direita e conotadas com o pacismo que vêem em António José Seguro o melhor candidato para assumir a chefia do Estado. Neste episódio, conversamos com a jornalista do Expresso que conta esta história na edição deste fim de semana, Rita Diniz. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Rita Diniz. Quem é este grupo que vem da direita do espectro político e aparece a jantar com o candidato presidencial, ex-secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro? Ora bem, não parece ser um grupo altamente organizado, é mais um grupo inorgânico da direita conservadora, com personalidades políticas e comentadores, colunistas, pessoas que querem ser influentes na opinião pública neste espaço político. Estamos aqui a falar de pessoas como José Miguel Júdice, um ex-comentador aqui da SIC, o Jorge Marrão, que foi um dos organizadores deste evento, que tratou da logística da coisa, digamos assim. Jorge Marrão é presidente e fundador do Movimento Europa e Liberdade, aquele movimento MEL que chegou a fazer vários encontros da direita. Por acaso há muito tempo que não faz, eu não sei se o movimento foi extinto entretanto, mas o último, segundo me recordo, contou já com a presença de André Ventura, que até foi algo... foi polémico na altura. Sim, e juntou a história do cordão sanitário que foi. Exatamente, era nessa altura que se falava muito nisso e, portanto, esta direita assume não ter complexos com esse cordão sanitário e portanto, não tem qualquer tipo de pudor em abrir a porta ao Chega neste leque. Portanto, estamos a falar aqui de alguns nomes de comentadores, colunistas, como Pedro Gomes Sanches, Nuno Gonçalo Poças, que são colunista no Observador, colunista no Expresso, outro, que esta semana, inclusive, no caso do Pedro Gomes Sanches, já declara o apoio a António José Seguro num artigo de opinião do aqui Expresso. No Expresso. Uhum. Isto quase que parece uma forma de Pedro Passos Coelho anunciar, sem o fazer, obviamente, que não apoia o candidato do PSD, Marcos Mendes. Ele, aliás, já tinha feito uma declaração ao Expresso. Sim, eu esqueci-me de referir aqui outra pessoa que esteve presente no jantar, Vasco Rato, que é uma pessoa próxima de Pedro Passos Coelho. Foi vice-presidente de Luís Marques Mendes, curiosamente. E apoia agora Seguro? Apoia agora Seguro, já declarou o apoio a Seguro, disse-o a nós ao Expresso esta quinta-feira e fez uma publicação nas redes sociais, portanto saiu do jantar aparentemente convencido e já declarou o apoio a António José Seguro. Vasco Rato foi presidente da FLAD, nomeado na altura por Pedro Passos Coelho, quando ele era primeiro-ministro, e já declarou esse apoio. Outras personalidades ainda não o fizeram ou eventualmente não o vão fazer, portanto este jantar não foi numa lógica de apoio... Manifestaram apoio, mas querer massivo. saber... Foi numa melhor, lógica de estar candidato disponível para. No caso de José Miguel Júdice, também falámos com ele, diz que não descarta vir a declarar apoio
um apoio presidencial, portanto não descarta vir a assumir posição, mas ainda não o faz, remete essa decisão mais para a frente. O caso de Pedro Passos Coelho, para responder à tua pergunta, acho que diz mais a não posição que ele toma, que ele decide deliberadamente tomar, do que depois aparece tomar aqui uma muita posição. Gente, muitos passistas, ou a apoiar ou de alguma maneira a dizer que estão disponíveis para vir a tomar uma posição mais à frente. Sim, Está aqui parece um passismo. A leitura é muito fina das palavras, porque, por exemplo, Miguel Morgado, também comentador, foi deputado, foi conselheiro político de Pedro Passos Coelho, apresenta esta quinta-feira, nós estamos a gravar uma quinta-feira, apresenta esta quinta-feira o seu novo livro, e Pedro Passos Coelho vai estar nessa apresentação. Miguel Morgado disse-nos também, numa declaração que publicamos agora no Expresso, que não vai tomar nenhuma posição nesta corrida presidencial, e, portanto, ele é um ator político, foi deputado, e tem grande protagonismo no comentário, cada vez mais, e portanto esta não posição que tanto ele como Pedro Passos Coelho decide tomar, ou esta posição que outros chamados passistas, a palavra é nossa, assumo estes nomes próximos de Pedro Passos Coelho. Por serem próximos e elogiar bastante Pedro Passos Coelho. Portanto, o não apoio a Luís Marcos Mendes ou o apoio a Seguro, a linha é muito ténue entre um e outro. Olhando para Seguro, ele vai receber o apoio do seu partido neste domingo. Uma parte significativa do PS fez questão de deixar claro que isso só vai acontecer porque mais ninguém quis avançar. O ex-secretário-geral do PS arranca mais forte à direita que à esquerda? Pois, curiosamente, está por provar e por ver em que é que isso vai resultar, porque aparentemente, assim, numa análise muito fria das coisas, parece que ao olhar para a direita se prejudica a esquerda, e portanto como é que António José Seguro vai buscar os votos da esquerda, onde tem manifestas dificuldades, porque não é visto assumidamente nem no seu próprio partido, muito menos na esquerda, à esquerda do PS, não é visto como o candidato preferido e preferencial. Queriam outro que não apareceu, queriam Sampaio da Nova que não apareceu, queriam uma outra figura, entretanto desistiram. Portanto, se Seguro tem essa dificuldade à esquerda, agora, há estas indicações de que a direita também olha para o Seguro e a direita também vê Seguro como um bom candidato e alguma direita vai manifestar esse apoio, diria que tende a prejudicar António José Seguro no seu eleitorado à esquerda. Captar o eleitorado de esquerda. Portanto, fica ali numa posição difícil. E mesmo dentro do Partido Socialista, o debate fica complicado, porque aqueles que não queriam Seguro, com certeza vão utilizar este argumento. Mas não têm outra hipótese, nem têm outra alternativa. Uma frase que Mariana Vieira da Silva disse esta semana à Renascença fala por si, que é: eu não desdigo o que disse, ou eu não retiro o que disse em relação a António José Seguro, mas não tenho outra alternativa. Portanto, isto é assumido. Acho que pior do que está não fica, mas em todo o caso não sei qual é o ganho eleitoral de António José Seguro, que manifestamente tem que alargar a base de apoio, têm todos. Luís Marcos Mendes também tem essa dificuldade, tem que captar os seus e mobilizar os seus, mas também tem que alargar. Mas quando se atira, tapa-se de um lado, tapa-se de um lado, tapa-se do outro. No outro lado, esses sinais do pacismo também nos dizem que Marcos Mendes vai ter muita dificuldade em segurar o eleitorado do seu partido, não é? Pois é, não é um bom indicador nesse sentido, e esse também é um dado que as sondagens nos vão dizendo, que Luís Marcos Mendes, apesar de estar bem classificado nas sondagens e tem aparecido em segundo lugar a disputar, até como o que disputa melhor uma segunda volta com Gouveia Mel. Na primeira volta de Gouveia Mel. Exatamente, e Gouveia Mel tem vindo a descer, Marcos Mendes tem vindo a subir, portanto o que ele precisa é de um lugar na segunda volta, mas o que as sondagens também dizem é que cerca de metade dos eleitores do PSD ou da AD é que estão disponíveis a votar em Luís Marcos Mendes. Portanto, sim. Portanto, é preciso convencer essa outra metade, digamos assim. Mas ele tem a vantagem, desculpa interromper-te, ele tem a vantagem de, mesmo sendo só metade, é metade de uma coisa grande, maior, não é? Sim, claro. E é um bolo grande que está a crescer aparentemente, e o resultado destas autárquicas é nesse sentido que ajuda, em teoria, Luís Marcos Mendes, porque se vê um partido muito mais... A máquina de Marcos Mendes já deu sinais de estar feliz com o resultado das autárquicas? Sim, já deu, porque este resultado é manifestamente bom para o PSD, no sentido em que está implantado no território em sítios onde não estava. É um dado muito interessante da leitura dos dados das autárquicas, é que o velho paradigma do PSD ser um partido mais rural do norte e o PS mais do sul e urbano, agora está muito desbatido, porque nas grandes o PSD ficou com as 5 principais cidades urbanas. Sim, mas foram disputadas, não é? Dividiu o eleitorado. Mas houve um crescimento muito Lisboa, grande. Ainda assim foi das que teve maior distância. Mas houve um crescimento muito grande do PSD em locais onde não crescia. Almada, por exemplo, apesar de ter ficado em terceiro lugar, ainda assim, atrás da CDU e do PS,
duplicou a votação. E noutros concelhos de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa. Portanto, esse caminho é claramente benéfico para Luís Marques Mendes. E também não é só isso, é as próprias presidências de Câmara. Porque é onde está o poder, é onde se concentra o poder de norte a sul. E Luís Marques Mendes, convenhamos, de certeza que já pegou no telefone e já ligou a todos os novos presidentes de Câmara do PSD. Deixa-me finalmente perguntar-te uma coisa que é, nós estamos a falar do valor do PSD e do seu líder, não é? Luís Montenegro. Há a ideia de que para aproveitar esta onda Luís Marques Mendes possa contar com o apoio de Montenegro ou isso representa um dilema porque pode afastar eleitores um bocadinho ao contrário de seguro, não é? Eu acho que vai ser à direita, foge à esquerda. Eu acho que vai ser um dilema, porque se por um lado a marca Montenegro parece não estar a ser chumbada nas urnas, antes pelo contrário, pode beneficiar se aparecer mais na campanha ou se o próprio Luís Montenegro, enquanto presidente do PSD, der um bocadinho o corpo ao manifesto. Por outro, acaba por coartar um bocadinho mais... Dá trunfos aos outros por causa da independência, não é? Exatamente, porque a questão da independência é um tema nesta campanha e Luís Marques Mendes faz questão de também tentar dizer que é independente, porque o seu comentário na SIC deu provas de que tanto dizia bem de um como mal do outro e isso não tinha cor partidária. Escolheu um mandatário elogiando como sendo independente para dar esse sinal, e sem partido, não é? Claramente, para dar esse sinal, claramente, que é Rui Moreira era um autarca independente, não tinha partido e, portanto, o campeonato aqui parece ser de quem é o mais independente. Mas se Luís Marques Mendes quiser entrar nessa competição de quem é o mais independente, duvido que ganhe. Portanto, eu acho que não é tanto por aí. O valor que ele mais quer puxar para si é o da experiência política num momento de incerteza e de instabilidade ao nível não só do país como da Europa e do mundo e portanto talvez ele puxe mais por essa tecla do que pela independência. Eu não sei se ele vai deixar cair a questão da independência, se calhar não era mal pensado, porque se calhar basta-lhe conseguir mobilizar os fiéis eleitores do PSD. Não sei se basta, mas poderia conseguir aí uma fatia maior se assumisse, mas claro que o desafio dos candidatos presidenciais é serem o presidente de todos os portugueses e portanto querem sempre alargar a manta e tentarem ir para lá disso. Luís Marques Mendes faz questão de sublinhar N vezes que tem inclusive ex-secretários de Estado do governo de António Costa como seus mandatários na sua campanha, tem apoiantes do PS, tem apoiantes do PSD, da Iniciativa Liberal, mas o rótulo que não foge, foi líder do PSD, como António José Seguro foi líder do PS. Exatamente, portanto aí nesse campo os dois têm essa a história é o que é e têm os dois partidos colados. No caso de António José Seguro, a origem da sua candidatura acabou por ser um bocado mais independente no sentido em que descolou do próprio partido. O partido não o queria e ele foi na mesma. Portanto, no campeonato da independência eu não vejo onde Luís Marques Mendes consiga uma percepção de independência que lhe dê vantagem face aos seus adversários, tanto a Gouveia Mel como a António José Seguro, porque claro que não falamos aqui nem de Coutinho Figueiredo, nem de André Ventura, nem de Catarina Martins, nem de António Filipe, que são partidários puramente. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online em exclusivo para assinantes. Quem assina o jornal pode começar a lê-lo logo na noite de quinta-feira. Desde setembro pode até, com uma única assinatura, aceder à edição do Expresso e do The New York Times e aos exclusivos que todos os dias são produzidos pelas redações do Expresso e da SIC. Na manchete desta edição, o tema que tratamos neste episódio. E agora, já sabe, fazemos uma pausa aos sábados, mas regressamos no domingo a olhar para a capa da revista. Regras de etiqueta e manual de boas maneiras, muito mais que um chá das 5 ou aprender a comer ervilhas com um garfo e com faca. O que precisamos de saber para melhorar as nossas relações pessoais e profissionais. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Voltamos no domingo. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce.
Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.